Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje temos o convidado do dia e o programa Artes, mas para começar, o convidado de Marco Martins. Convidado. As eleições legislativas, regionais e autárquicas em São Tomé e Príncipe vão decorrer a 25 de setembro. Nas últimas semanas, os diferentes partidos realizaram os congressos e definiram os candidatos que poderão chegar ao cargo de primeiro-ministro. Com o aproximar das eleições legislativas, regionais e autárquicas em São Tomé e Príncipe, já surgem candidatos e as críticas também são cada vez mais intensas contra, por exemplo, o chefe de Estado Carlos Villanova. Entre elas, os reparos de Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional, para quem a data escolhida não deveria ser setembro. Recorde-se que muitos especialistas apontavam para outubro deste ano. O analista político Olívio Diogo é o nosso convidado. Ele abordou connosco as forças políticas que se vão defrontar nas eleições legislativas, num cenário cada vez mais bipolar entre a ADI e o MLSTP-PSD, e nas eleições regionais, em que o Príncipe quer ter mais peso nas decisões nacionais. Mas antes disso, Olívio Diogo comentou a data das eleições e as razões das críticas que foram ouvidas. Sempre que chega a altura das eleições, há uma pressão de um lado ou do outro, né? E quando eu falo de um lado ou do outro, sobretudo dos partidos políticos, a favor ou não a favor da marcação das eleições. Tanto esta vez, isto voltou a acontecer, para mim não é grande novidade, porque a Constituição, por acaso, não é muito clara na data em que o Presidente da República deve marcar a data das eleições, tomando aquilo que tem sido a questão em torno deste processo. Para alguém como Delfim Neves, eu compreendo perfeitamente, porque Delfim Neves está a estruturar uma nova força, e para quem está a estruturar uma nova força, entende naturalmente que a marcação das eleições para setembro, quando toda a gente falava de outubro, realmente fica um bocado zangado com esta posição. E entende-se, por exemplo, né, que quem está na oposição, como é o caso do ADI, neste caso, para eles, quanto antes as eleições acontecerem, melhor para eles, né, porque acham que este é o momento ideal para as eleições acontecerem, porque estão convencidos que poderão melhorar o seu score, aumentar mais um ou dois deputados. Cabe ao Presidente da República marcar a data das eleições, o Villanova entendeu marcar a data das eleições. Como todos não poderíamos de um dia para o outro esquecer que o Villanova é um filho do partido ADI, foi ministro pelo ADI, concorreu apoiado pelo ADI, não ouvi ainda a oposição do MLSTP, porque para o MLSTP, que já fez o seu congresso, que já está esclarecido que Jorge de Bom Jesus é o candidato do MLSTP para a figura do primeiro-ministro, daí não vejo que o MLSTP também venha a se opor a estas datas. Falou da ADI, o congresso decorreu há pouco tempo por videoconferência. Como é que é possível fazer campanha com um presidente que por enquanto está no estrangeiro? Eu tenho uma posição clara e sempre fui claro nesse aspecto. Minha posição é completamente abonatória e não abona nada a esta posição do Patrício Trovoada, que é uma figura que sempre optou por esta posição, né? O Patrício Trovoada entende, né, que ele é superior a todos os outros santomenses, e ele continua com essa postura, e é uma postura que, pronto, ele sustenta essa postura. As eleições foram virtuais, o congresso foi virtual, porque neste momento é preciso que seja claro, o Patrício Trovoada sabe perfeitamente bem que vir para São Tomé neste momento, ele não corre risco nenhum, isto é preciso deixar claro, que ele não corre risco nenhum, muito embora ele defenda que se ele vir para São Tomé ele não corre risco, mas ele fez a eleição virtual, esteve lá fora. O Patrício Trovoada continua fazendo isso porque ele goza de um grande número de santomenses que ainda o veneram, e nós temos que aceitar isso. No dia em que o Patrício Trovoada chegar a São Tomé e Príncipe, posso dizer claro, sabe o que vai acontecer, né? O Patrício Trovoada vai ter uma entrada triunfal, porque muitos santomenses estão ao aeroporto de buscar. As pessoas continuam a venerar o Patrício Trovoada, vão lhe buscar ao aeroporto, vão lhe acompanhar até a praça, ele vai fazer aquele comício magnífico, tudo como ele fez anteriormente. Agora, a democracia permite isso, permita que o presidente seja eleito estando fora, de forma virtual, permita que o presidente tenha intervenção de forma virtual. São umas novas tecnologias, muito embora, para mim, tendo em conta que o Carlos Villanova, que é hoje eleito presidente da República, ficou aqui em São Tomé e Príncipe e não teve possibilidade sequer de sair, porque este governo, quando entrou ao poder, criou bastante problemas ao Carlos Villanova para ele sair do país.
E ele ficou aqui, continua aqui, e foi eleito Presidente da República, é hoje nosso Presidente da República, e daqui que eu não entendo esta posição do Patrício Trovoada, bom, só ele é que sabe por que ele tem essa posição, e por que ele continua a sustentar essa posição. E não tem dúvidas que Patrício Trovoada vem, se o EADI ganhar com a maioria absoluta, ele fará 4 anos, e 4 anos depois, se ele perder, ele volta a sair. Em relação a Jorge Bom Jesus, também foi reeleito Presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Pode continuar no cargo após estas eleições? Quanto a Jorge Bom Jesus, uma palavra a dizer. Jorge Bom Jesus foi reeleito Presidente do MLSTP. Jorge Bom Jesus, que já mereceu alguma crítica do meu lado, é preciso dizer que ele esteve bem, candidatar-se para Presidente do seu partido. Jorge Bom Jesus é o candidato que levou o MLSTP ao poder. Sem o Jorge Bom Jesus, hoje não se sabe sequer se o MLSTP tivesse tido o resultado que teve nas últimas eleições legislativas. Daí que eu entendo perfeitamente bem que o Jorge Bom Jesus tinha que ser o candidato à liderança do MLSTP, e eu não compreendo de forma nenhuma a posição de alguns opositores internos do MLSTP ao Jorge Bom Jesus. Jorge Bom Jesus foi candidato à eleição, ficou na posição em que ficou, que permitiu-lhe fazer a conjugação política com os outros partidos para ter uma maioria no Parlamento. Por isso é que eu não entendi durante muito tempo as pessoas que fazem parte da coligação virem criticar Jorge Bom Jesus. Agora, a pergunta que me faz é se o Jorge Bom Jesus consegue renovar o seu mandato. Essa é uma questão que o povo decidirá. Jorge Bom Jesus, nesses últimos tempos, tem demonstrado uma posição um pouco mais de aproximação à população, que é uma coisa que lhe faltou durante essa legislativa, porque a população precisa. Mas é preciso também dizer que este mandato de Jorge Bom Jesus não abonou muito a favor dele, né? Teve muitos problemas com a classe dos trabalhadores. Jorge Bom Jesus também fez a sua parte boa, conseguiu, neste final, consolidar o MLSTP, conseguiu, mesmo perante o momento da pandemia, algumas ações que também contribuíram para a sua boa execução, mas Jorge Bom Jesus também teve, durante muito tempo no seu elenco, pessoas que não contribuíram com atos de corrupção, atos que não conjugam com aquilo que contribui para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, e Jorge Bom Jesus não teve coragem de chamar a atenção, de demitir essas pessoas, e ele assumiu este processo todo. Daí que vamos a ver o que Jorge Bom Jesus espera neste momento, é a leitura que a população faz dele, das ações dele e daquilo que ele ficou por fazer, e aí a população vai votar. E o que podemos dizer dos outros partidos? Já falou um pouco do Delfim Neves, falou-me também de um possível movimento do Delfim Neves. Temos então o PCD, temos o MDFM, temos a UDD, temos também outros partidos também que tiveram assentos parlamentares como o MCI-STP. O que é que se pode esperar destes partidos? Delfim Neves, a sua posição é sobretudo evitar a bipolarização. É o crescimento do MLSTP e o crescimento do ADI. E essa leitura é uma leitura muito importante para responder à questão que me coloca. Porque, neste momento, quando falam destes partidos políticos, do UDD, do PCD, do MDFM, de todos esses partidos que me falou agora, posso dizer o seguinte: as eleições temos mais ou menos claro uma definição. Ou será o Jorge Bom Jesus reconduzido para o primeiro-ministro, ou será o Patrício Trovoada a ser o primeiro-ministro. Portanto, essa definição já é clara. Portanto, essa bipolarização está mais ou menos clara. O que é que resta? Resta é saber, né? O que esses partidos que você me falou, qual será a aceitação deles perante a população para ter um assento parlamentar. Não acredito, sinceramente, que os outros partidos, o UDD sozinho ou o MDFM sozinho, que venha fazer assento parlamentar. Não acredito, mas isto é uma visão que eu tenho agora antes das eleições. Isto pode mudar e eu serei o primeiro a dar a mão à palmatória, assumir que realmente estava equivocado. É preciso também, no Príncipe, parece que vai criar um partido ou um movimento político de congregação de todas as forças políticas do Príncipe, com exceção, parece-me, do ADI e do MLSTP, para concorrer às eleições. No Príncipe é preciso dizer que o Príncipe tem uma visão completamente diferente, né? O Príncipe as coisas se escolhem de forma diferente, mas não acredito sinceramente que esses partidos venham fazer moça, né? São partidos que muitas das vezes contribuirão pura e simplesmente para desviar os votos e manter-se, né, uma posição de ter alguns votos. Podemos ter um novo braço de ferro entre Príncipe e Governo Central? Este braço de ferro existirá sempre, porque os interesses do Príncipe estão sempre acima para os residentes do Príncipe. É por causa da descontinuidade geográfica que o Príncipe sofre muito mais. Daí que, seja lá quem for o governo que está no poder, se não atender, e que dificilmente poderá atender aquilo que são as necessidades básicas da população do Príncipe,
haverá sempre braço de ferro. Era Olívio Diogo, analista político santomense. Recorde-se que em 2018 a ADI venceu as eleições legislativas, tendo conquistado 25 assentos parlamentares. Mas alianças entre o MLSTP-PSD, que tinha 23 assentos, e a coligação PCD-MDFM-UDD, que tinha 5, acabaram por ditar uma maioria dos 55 assentos, o que levou Jorge Bom Jesus, presidente do MLSTP-PSD, ao cargo de primeiro-ministro. As eleições legislativas, regionais e autárquicas em São Tomé e Príncipe vão decorrer a 25 de setembro de 2022. RFI, as vozes do mundo.